Bom, então, faz algum tempo que a gente não tem aula, né? Eu tive alguns problemas e aí eu precisei deixar essas aulas mais para o João, e aí agora eu acho que eu vou conseguir colocar em dia. Se vocês virem o Siga também, tá faltando algumas aulas gravadas lá, né? Tá faltando atualizar lá o diário com as aulas minhas. E aí eu acho que essa semana a gente coloca tudo em dia. Eu vou compartilhar aqui para a gente fazer uma revisão e ver até onde que a gente já discutiu. Ok? Porque, né, não sei se vocês já sabem, mas o trimestre está acabando e aí precisamos de algumas notas, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhou ou não compartilhou, né? Que daí eu pego aqui. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Sim? Tá. Então, essa primeira parte que a gente vai discutir, que é a eletrostática. A eletrostática, na verdade, então, é a eletricidade em repouso. É ela que vai explicar, então, por que em alguns... Às vezes a gente toma choque, né? Se a gente esfrega o pé no tapete e toca numa maçaneta, por exemplo. Semana passada, como o tempo estava muito seco, semana passada ou retrasada, não sei, como o tempo estava muito seco, eu tomava choque em qualquer lugar a toda hora. Eu fui pegar o tapete para varrer, no encostar, assim, eu tomei uns quantos choques. Isso porque o tempo estava muito seco, né? Então, esses fenômenos da eletrostática, eles ficam mais aparentes, né? Quando o tempo está muito seco assim. Ok? Então tá, aí a gente viu uma evolução histórica, né, da ciência, da chamada eletricidade. A primeira coisa que foi, que deu, né, esse insight para essa área de eletricidade foi quando o Tales de Mileto esfregou uma pele de animal com âmbar, que é uma pedra fóssil, né, de madeira, e aí ele viu que fazendo isso, essa pedra passava a atrair outros pequenos objetos, assim como naquela experiência lá do balão que a gente fez, né? Então, a partir daí, e muito tempo depois, né, foi estudado mais a fundo as características da eletricidade. E aí a gente viu que, com toda essa evolução, né, que a gente estudou, a gente viu que a eletricidade, na verdade, a eletrostática, ela se deve pela estrutura atômica, deixa eu ver onde é que tá, pela estrutura atômica do material, tá? Então, esses caras aí, todos eles descobriram o que era o átomo, descobriram o que era o elétron, e aí, por causa da estrutura molecular, né, como que é formado o átomo, que todo material é composto por átomos, todo objeto, toda matéria é composta de átomos, e esses átomos são constituídos de cargas positivas e cargas negativas, ok? E é a partir daí que a gente consegue explicar a eletricidade, certo? Então, todo átomo é composto por um núcleo, esse núcleo é fixo, dentro desse núcleo existem partículas que são chamadas de prótons, que são carregadas positivamente, e umas partículas chamadas nêutrons, que são neutros eletricamente, tá? Então, eles não têm carga elétrica. E ao redor desse núcleo, então, com a possibilidade de se movimentar no que é chamado de eletrosfera, então, são algumas camadas onde esse elétron está, estão os elétrons. E justamente são esses elétrons que vão gerar a carga elétrica, ok? Ou, na verdade, a diferença entre a carga positiva e a carga negativa. Carga positiva, então, são os prótons, cargas negativas são os elétrons. Ok? Claro isso aqui para vocês, o que é o elétron, o que é o próton, o que é positivo, o que é negativo. E aí, quando há um desequilíbrio entre a carga positiva e a carga negativa, aí a gente tem um objeto carregado eletricamente, tá? Então, se eu tenho, quando um átomo, quando o objeto está neutro, ou seja, quando ele não está
carregado eletricamente, eu tenho a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, certo? Quando há um desequilíbrio por algum motivo, quando algum objeto cede elétrons, ou quando algum objeto recebe elétrons, vai ter uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. E aí o corpo torna-se carregado eletricamente, ok? Se eu perdi elétrons, significa que eu estou perdendo carga negativa. Então, eu vou ter mais carga positiva que carga negativa, certo? Então, o meu corpo vai ficar carregado positivamente. Quando eu recebo elétrons de outro objeto, de outro corpo, o meu corpo vai ficar carregado negativamente, ok? Muito bem. Então, a eletricidade vai surgir quando há um desequilíbrio entre as cargas positivas e as cargas negativas, entre elétrons e prótons. Então, quando eu tenho excesso de carga negativa, excesso de elétrons, significa que o corpo está carregado negativamente, a gente vai representar pelo sinal negativo. Quando eu tenho falta de elétrons, ou seja, eu vou ter mais carga positiva, então o corpo está carregado positivamente, e eu represento pelo sinal positivo. Ok? Tudo bem até aí? Tem alguma pergunta? Não? Isso daqui tudo a gente já tinha definido, né? Aí, carga elétrica. Quantidade de carga elétrica a gente vai representar pela letra Q. E a unidade no SI para carga elétrica é o Coulomb, tá? Representado pela letra C maiúscula. E aí, os caras lá conseguiram, lá no século XVII, né? Conseguiram medir a carga elétrica do elétron, que é chamada de carga elétrica elementar. Por que ela é carga elétrica elementar? Porque qualquer outra carga elétrica vai ser um múltiplo da carga elétrica do elétron, porque o elétron é a menor partícula carregada que pode existir, ok? Então, eles conseguiram medir a carga elétrica do elétron e ela vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, ok? Tudo bem. Quando eu quero saber a quantidade de carga de um objeto, eu uso essa expressão aqui. Então, a quantidade de carga é dada pelo sinal mais ou menos N, que é o número de partículas carregadas, vezes a carga elétrica do elétron, ok? Se a partícula que você tem, ela é positiva, você usa o sinal positivo. Se a partícula que você tem é negativa, você usa o sinal negativo, ok? E se eu tenho os dois? Aí você soma os dois e multiplica pela carga do elétron, certo? Nós fizemos um exercício assim, né? Já fizemos exercícios, né? Sim? Então aí eu tô falando sozinha. Opa, tem alguém querendo entrar? Alguém levantou a mão? Tassiane levantou a mão, isso? É que o Pedro tinha me pedido para tu aceitar ele, prof. Ah, tá. Eu aceitei agora? Quando tiver alguma coisa ali no chat ou na chamada, me avisem, porque daí eu tô lá na outra janela, não tô vendo, tá bom? Podem falar daí. Bom, então, era isso por enquanto, né? E falamos dos múltiplos, né? Que aí a gente falou também lá quando falamos da notação científica. Milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, né? Um coulomb é, na verdade, uma carga muito grande. Então, quando a gente fala de carga elétrica pontual, como a gente vai falar, geralmente ela é algum desses múltiplos, porque ela vai ser bem pequena. Então, vai ser milicoulomb ou microcoulomb, ok? Aí fizemos um exemplinho. Tem alguém querendo? Aqui o Pedro agora. Beleza. Fizemos exemplos. E aí tinha ficado exercícios, né? Nós corrigimos esses exercícios já, né? Sim, né? E aí tínhamos começado a falar sobre essa segunda parte aqui, né? Que era o princípio da atração e repulsão. Acho que falamos sobre isso, inclusive, né? Então, o que acontece se eu pego dois objetos que estão carregados positivamente e aproximo? Quando eu pego dois objetos que estão carregados positivamente, o que a gente observa é que os dois objetos vão se afastar, ou seja, as cargas positivas se repelem, ok?
Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com cargas negativas. Então, se eu pego dois objetos, nesse caso são duas barras aqui, né? E eu deixo elas positivas. Quando eu aproximo essas cargas, elas vão se afastar, elas vão se repelir também. Ou seja, cargas negativas se repelem, ok? Então, a conclusão que a gente chega é que carga positiva atrai carga negativa. Eu não mostrei isso aqui, né? Peraí. Positivo. Cadê? Aqui. E aí, se eu aproximo um objeto carregado positivamente de um objeto carregado negativamente, o que a gente observa é que esses dois objetos vão se aproximar, vão se atrair. Ou seja, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem, ok? Esse é o princípio da atração e repulsão. Sempre que eu tiver cargas de mesma natureza, então, se eu tenho duas cargas positivas, elas vão se afastar. Se eu tenho duas cargas negativas, elas vão se afastar. E se eu tenho uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair, ok? E aí, esse é a primeira lei fundamental da eletrostática, que é o princípio da atração e da repulsão. Cargas elétricas da mesma espécie, ou seja, mesmo sinal, se repelem. Cargas elétricas de espécies diferentes, ou seja, de sinais diferentes, se atraem. Ok? Então, positivo, positivo se repele, negativo com negativo se repele, positivo e negativo se atrai. Certo? Muito bem. Aí falamos o que são condutores e isolantes, né? O que são condutores? Os condutores elétricos, objetos, são materiais que permitem a transmissão de carga elétrica. Então, eles conduzem muito bem a eletricidade. São metais, carbono e água mineral, por exemplo, ok? E os isolantes ou dielétricos, eles não transmitem bem a eletricidade. A borracha, a madeira, a água pura, o vidro, etc., são materiais isolantes, tá? Então, condutores, basicamente todos os metais são condutores. O que explica a existência desses condutores são os chamados elétrons de condução ou elétrons livres. Então, pensa lá, você tem um átomo, e aí nesse átomo tem os prótons e os nêutrons ali fixos no núcleo, certo? Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles têm uma força de atração entre os prótons e os elétrons. E aí ele fica ali presinho naquela camada da eletrosfera. Os elétrons que estão mais longe na eletrosfera, essa interação entre os prótons e os elétrons, ela é mais fraca. Então, esses elétrons que estão mais longe, eles conseguem se movimentar livremente, por isso que são chamados de elétron livre, por todo o corpo, por todo o objeto. Eles não têm uma força muito grande, uma força de interação muito grande com o núcleo. E aí eles conseguem ficar andando por aí livres, por isso que eles conseguem passar, inclusive, de um objeto para outro, como a gente vai ver. Ok? Muito bem. Então, a existência dos condutores é por causa desses elétrons livres, esses elétrons que estão nas bandas de valência mais longe, mais afastados do núcleo. Certo? Tudo bem até aí? Isso daqui tudo a gente já tinha falado, né, gente? Sim? Da Terra também nós já tínhamos falado, né? Quando eu quero eletrizar um condutor, primeiro eu preciso isolar ele da Terra. Por que eu tenho que fazer isso? Como a Terra é composta por materiais condutores, a Terra também é um condutor. Então, sempre que tiver algum corpo carregado em contato com a Terra, esse excesso de cargas ele vai automaticamente para a Terra, ok? Então, por isso que quando a gente vai fazer uma instalação e a gente quer evitar que leve choque, a gente faz uma ligação com a Terra para garantir que todo o excesso de carga que tenha seja jogado, despejado para a Terra e não fique no objeto, e o objeto não fique carregado. Certo? Muito bem. Então tá, o que acontece quando a gente eletriza um condutor e quando a gente eletriza um isolante? Então vamos pensar. Eu tenho esse isolante aqui, esse condutor aqui, e ele está isolado da Terra, tá? E aí eu faço com que esse condutor, eu carrego esse condutor positivamente. As cargas, elas vão se distribuir em toda a estrutura
do condutor. Por que que isso acontece? Como as cargas são iguais, elas tendem a se afastar, certo? Como é um condutor e ele conduz bem a eletricidade, isso vai ser possível. Então, essas cargas, que nesse caso é positiva, elas vão todas se afastar e se distribuir ao longo da superfície desse condutor, ok? Diferente de um isolante. No isolante, se eu eletrizo essa região aqui, só essa região vai ficar carregada. O resto não vai ficar carregado, ok? Como naquele caso do balão lá. Quando eu atrito o balão, só aquela região que ficou em contato com o meu cabelo que fica eletrizada. O resto não, ok? Por que que isso acontece? Porque o isolante não consegue conduzir. E aí essas cargas em excesso não conseguem se afastar. Elas só conseguem ficar aqui onde elas estão. Elas não conseguem se movimentar, ok? Muito bem. Aí falamos sobre os semicondutores, né? Um grupo de materiais muito especiais, onde a gente tem o germânio e o silício como principais, e aí a gente faz uma liga metálica, né? A gente adiciona uma pequena porcentagem de outros átomos para que esse material que era isolante torne-se condutor, ok? A vantagem disso é o tamanho reduzido desses semicondutores. E aí, a partir dos semicondutores, foi possível fabricar, né? Construir transistores, LEDs, chips, dispositivos que a gente consegue colocar nos microcomputadores. Então, a gente tem cada vez aqueles chips cada vez menores. Então, a quantidade de circuitos que tem nesse chip ou nesses cartões de memória é muito grande e eles conseguem, então, armazenar uma grande quantidade de informação num lugar muito pequeno. Isso por causa desses semicondutores. Ok? Eu acho que foi até aí que falamos na aula passada, né? Lembram tudo? Tá tudo clarinho, tudo bonitinho? Oi? Tem alguém em casa? Sim, sim? Sim. Ah, eu não coloquei a lista de chamada, né? Pera lá. Deixa eu colocar aqui. Lista de chamada, assinem lá, não vou fazer pelo SIGA hoje, vou só deixar o link aí. Tá? Então, muito bem. Próximo assunto que a gente vai falar, então, dentro da eletrostática, são os processos de eletrização. Acho que eu até comecei a falar já a eletrização por atrito na aula passada, né? Mas então, vamos considerar que não, eu vou começar desde o início. Tá? Então, quando a gente quer eletrizar um objeto, nós podemos fazer isso por 3 processos. O primeiro é a eletrização por contato, aquele que eu faço com o balão lá, que o Tales de Mileto fez com a pedra de âmbar. Aí temos eletrização por contato e eletrização por indução, ok? Muito bem, então, primeiro vamos falar sobre eletrização por atrito, que também é chamada de triboeletrização. Quando a gente pega dois objetos feitos de materiais diferentes e a gente atrita eles, o contato entre esses objetos, ele é tão próximo que vai haver uma interação entre esses dois materiais, vai haver uma transferência de elétrons de um material para o outro material, ok? Então, é isso que acontece quando eu eletrizo, quando eu atrito dois objetos. Quando eu faço esse processo de atritar dois objetos, a interação entre esses átomos, entre esses objetos, vai ser tão grande que vai ser uma interação molecular, uma interação entre os átomos, ok? Então, um material vai ceder elétrons e o outro vai receber elétrons, ok? O que perdeu elétrons fica carregado positivamente, porque tem mais cargas positivas que cargas negativas, e o que recebe fica carregado negativamente, ok? Muito bem. Então, por exemplo, se a gente pega um pedaço de vidro e atrita com seda. Quando a gente faz esse processo de atritar, vai haver uma transferência de elétrons do vidro para a seda, ok? Quando isso acontece, então, o vidro vai perder elétrons. Então, ele vai ficar carregado positivamente. E a seda vai receber os elétrons do vidro, por isso que ela fica carregada negativamente,
Ok? Conseguiram acompanhar? Sim? Sim. Sim, beleza. Muito bem. Então, o vidro, né, como foi falado, o vidro fica carregado positivo e a seda fica carregado negativamente, ok? Não há criação nem perda de elétrons, ok? Só há uma transferência. Nesse processo de eletrização por atrito, não há criação de carga elétrica, ok? Só vai haver uma transferência. Isso vai nos levar ao princípio da conservação da carga elétrica. Num sistema isolado de corpos eletrizados, a soma algébrica das cargas de todos os corpos permanece constante. Ou seja, no início, eu tinha uma carga lá, sei lá, digamos, de 2 coulombs, ok? No final, eu também vou ter uma carga de 2 coulombs. A carga elétrica não foi criada, só aconteceu uma transferência desse objeto para esse objeto. O total permanece constante, ok? Claro isso? Sim? Beleza. Então, essa transferência de elétrons, ela vai acontecer de um material que tem mais facilidade para liberar e o outro material que tem mais facilidade em receber. Então, a partir das observações experimentais, foi construída o que é chamada de série triboelétrica. Essa série, ela tem, então, vários materiais, e aí, se eu pego esses materiais de 2 em 2, o que vem primeiro fica carregado positivamente, o que vem depois fica carregado negativamente. Então, vamos ver, vidro e seda, por exemplo. Vidro vem primeiro, então o vidro fica carregado positivamente, e a seda fica carregado negativamente. É aquilo que a gente viu aqui nesse exemplo aqui agora. Ok? Então, nessa série triboelétrica, sempre o que vem primeiro fica carregado positivamente, o que vem depois fica carregado negativamente. Certo? Quem que vai ceder elétrons? Para quem que é mais fácil perder elétrons? São aqueles materiais que têm aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo. Lembra que eu falei? São que têm esses elétrons livres. Para esses materiais, a interação desses elétrons que estão mais afastados é tão grande, é tão fraca com o núcleo que eles conseguem ir, inclusive, para outro material. Ok? É isso que vai acontecer. Esses elétrons que estão mais afastados, os elétrons livres, eles conseguem fugir para outro material, inclusive, para outro objeto. Certo? Muito bem. Então, entendido a eletrização por atrito, quando que acontece, como que acontece. Tudo bem? Tudo bem até aí? Sim? Sim, sim, sim. Então tá. E aí, o outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Ela vai acontecer quando a gente tem condutor, tá? Então, só um pouquinho. Então, vamos supor que eu tenha um condutor A carregado negativamente e um condutor B carregado neutro. Carregado não, e um condutor B neutro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois condutores em contato, ok? Vou encostar esses dois condutores. O que vai acontecer? Como esse condutor A está carregado com a mesma carga negativa, quando eu encontro um outro objeto para onde eu consigo fugir, esses elétrons em excesso ali, como tudo é carga igual, eles vão querer se afastar, certo? Como eles encontram outro objeto para onde eles conseguem fugir, é isso que vai acontecer. Esses elétrons, eles vão ser transferidos também para esse outro condutor B, ok? Então, no final, a gente vai ter os dois objetos carregados negativamente, certo? E aí, a gente tem que lembrar que a quantidade de carga, ela depende da dimensão do objeto, ok? Então, quanto maior a dimensão, maior é a quantidade de carga elétrica. Ou seja, nesse exemplo aqui, o objeto A, o corpo A, vai ficar com mais carga do que o objeto B, ok? Se os dois objetos fossem do mesmo tamanho, os dois ficariam com a mesma quantidade de cargas, certo? Conseguiram acompanhar?
Muito bem, esse contato, ele pode ser direto, eu posso fazer um contato direto encostando os dois condutores, ou pode ser através de um fio condutor. E aí essas cargas vão ser transferidas através do fio também. Ok? Tudo bem até aí? Então tá. Após o contato, a carga final em cada condutor é proporcional às dimensões do condutor. Então, aquilo que eu falei, né? Quanto maior o condutor que tiver uma dimensão maior, vai ficar com a maior quantidade de carga elétrica. Se os dois tiverem a mesma dimensão, a quantidade de carga vai ser igual entre os dois. Ok? E aí, do princípio da conservação da carga elétrica, que a gente falou agora há pouco, a quantidade de carga elétrica que eu tinha inicialmente, ela vai ser igual à quantidade de carga que eu tenho no final do processo. Ok? Desde que os condutores estejam isolados. Então, eles precisam estar isolados, não pode ter contato com a terra, por exemplo. Então, a soma da carga A mais a carga B no início tem que ser igual à soma da carga A mais a carga B no final, ok? Isso pelo princípio da conservação da carga elétrica, certo? Então, a quantidade de carga que eu tinha inicialmente é igual à quantidade de carga que eu tenho no final. Ela só foi distribuída ali entre os dois condutores. Ok? Tudo bem? Ai, desculpe. Se eu faço o mesmo processo agora, só que com o corpo carregado positivamente, vai acontecer a mesma coisa. Se eu coloco um condutor carregado positivamente e um condutor neutro, vai haver uma transferência também dessas cargas positivas para o corpo B. Se o corpo A for maior que o corpo A vai ter mais cargas do que o corpo B, ok? E se o contrário for, vai ser o contrário também. Se o corpo B for maior, vai ter mais cargas do que o corpo A. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Muito bem. Esse excesso, agora vamos falar do contato entre um condutor eletrizado e a terra, tá? Então, vamos supor que eu tenho um condutor carregado e eu faço esse contato com a terra. O que vai acontecer? O contato com a terra pode ser através do ar úmido, pode ser através de uma pessoa, pode ser um fio, pode ser alguma coisa que faça essa carga ser transferida do objeto para a terra, ok? Então, quando se faz o contato entre um corpo eletrizado e o solo, os dois ficam eletrizados. Mas, lembra como eu falei agora há pouco que a distribuição de carga é proporcional à dimensão dos corpos? E aí, pensa agora, se você pega um condutor, uma esfera metálica, e aí compara ela com o tamanho da Terra. O que é muito maior? A Terra é muito maior do que qualquer condutor aqui na superfície da Terra, certo? Então, todo o excesso de carga que eu tenho num corpo eletrizado, quando entra em contato com a Terra, vai ser automaticamente transferido, descarregado para a Terra. E aí, esse corpo torna-se neutro, ok? Então, vamos supor aqui que eu tenha um objeto e ele está carregado negativamente. Isso aqui é uma... Opa! Isso aqui é uma chave. E essa chave, quando eu fecho, eu faço contato com a terra. Esse símbolo aqui de uma reta vertical e 3 retas horizontal representa a ligação com a terra, tá? Então, quando eu fecho, então eu tenho nesse caso aqui 2 exemplos, né? Uma carga negativa, um condutor carregado negativamente, um condutor carregado positivamente. Quando eu fecho esse interruptor, o que vai acontecer? Então, como eu falei, esse símbolo representa a terra, a ligação com a terra, e quando eu fecho esse circuito, vai acontecer uma transferência dessas cargas automaticamente para a terra, ok? Conseguiram acompanhar? A terra também é um condutor. Quando eu coloco 2 condutores em contato, as cargas vão se redistribuir entre os condutores, certo? E aí eu tenho que lembrar que essa redistribuição é proporcional à dimensão, ok? Quando eu estou falando da terra, do contato de um condutor com a terra, como a dimensão da terra é muito maior, todo esse excesso de carga que tiver vai ser automaticamente transferido para a terra. E o corpo vai ficar neutro,
ok? Então, aqui nesse caso, eu tenho um corpo negativo e aí eu faço contato com a Terra. Essas cargas em excesso, esses elétrons em excesso, automaticamente, na hora que eu fecho, eles vão ser transferidos para a Terra. A Terra vai absorver essas cargas extras, ok? E se eu tenho um condutor carregado positivamente, vai acontecer uma transferência de elétrons da Terra para esse condutor, até que o condutor fique neutro também, ok? Então, sempre que a gente coloca um condutor em contato com a Terra, o excesso de carga vai ser transferido automaticamente para a Terra. Qualquer objeto que faça essa ligação entre o condutor e a Terra é chamado de fio-terra. Pode ser, como eu falei, o ar úmido, o corpo humano, um fio, um metal, ok? Muito bem. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo. Esse é o processo de eletrização por contato. Há um contato direto entre os condutores, ok? Muito bem. Aí temos eletrização por indução. Na eletrização por indução, eu não vou encostar os dois objetos. Eu não vou encostar como a gente fez lá na eletrização por contato. Eu só vou aproximar. Então, vamos supor que eu tenha um condutor neutro, A, e aí eu aproximo um corpo carregado positivamente. O que vai acontecer quando eu aproximo esse condutor carregado positivamente? Como as cargas opostas se atraem, vai haver uma reorganização das cargas desse objeto. Ou seja, esse aqui está carregado negativamente. Então, as cargas positivas desse aqui vão ser atraídas por esse. Então, as cargas positivas vão ficar voltadas nessa face, mais próxima do corpo B, e as cargas negativas vão ficar do lado oposto, ok? Quando tem esse processo de eletrização por indução, esse corpo aqui não fica carregado, certo? Ele continua com a mesma quantidade de carga que ele tinha inicialmente. Só há uma reorganização das cargas. As cargas de sinal oposto vão ficar mais próximas daquele corpo carregado que você aproximou, e as cargas de sinal igual a do corpo vão ficar mais afastadas, ok? Muito bem. O corpo que esse processo de indução é chamado de indução eletrostática. O corpo que a gente aproxima, que vai induzir a carga elétrica, é chamado de indutor, e o corpo que sofre a indução é chamado de induzido, tá? Agora vamos pensar, se eu pego esse condutor e ligo na Terra, o que vai acontecer? Pense, eu aproximo de um objeto, de um condutor, que está carregado, esse objeto está carregado negativamente. Então, as cargas iguais vão querer sair dali, concordam comigo? Então, as cargas iguais vão se afastar ao máximo que puder. Se tiver ligação com a Terra, essas cargas iguais, elas vão conseguir fugir para a Terra. E é isso que vai acontecer. Então, se as cargas iguais, que nesse caso são negativas, elas vão fugir para a Terra, esse corpo vai ficar carregado positivamente, ok? Mesmo que eu afaste esse condutor agora, esse objeto vai ficar carregado positivamente, porque as cargas negativas fugiram para a Terra, ok? Então, o induzido, que é aquele corpo condutor que você aproximou o indutor, quando ligado a um fio terra, se eletriza sempre com carga de sinal contrário à do indutor. Então, nesse caso aqui, o indutor estava carregado negativamente, o condutor ficou carregado positivamente. Se o indutor tivesse carregado positivamente, o condutor ficaria carregado negativamente. Ok? Conseguiram acompanhar? Quando eu induzo, quando eu aproximo um objeto sem ligação com a Terra, acompanhe. Quando eu aproximo um objeto carregado de um condutor sem ligação com a Terra, só há uma reorganização das cargas elétricas. As cargas de sinal contrário vão ficar mais próximas desse corpo carregado e as do mesmo sinal vão ficar mais afastadas, certo? Porque cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, ok? Agora, quando eu ligo esse condutor à Terra, vai acontecer o mesmo processo. Essas cargas iguais vão querer se afastar. Se eu tenho ligação com a Terra, eu consigo, essas cargas em excesso que querem se afastar, elas conseguem ir para a Terra,
ok? Então, esse corpo vai perder esses elétrons e vai ficar carregado positivamente. Conseguiram acompanhar? Sim. Beleza. Agora, o que acontece quando eu coloco dois condutores juntos e aproximo um indutor? Então, quando eu aproximo um indutor, ele está carregado, nesse caso aqui, positivamente. Então, todas as cargas negativas vão ser atraídas para esse indutor, tanto do corpo A quanto do corpo B, ok? Então, todas as cargas negativas do corpo B vieram para o corpo A e o contrário também aconteceu. As cargas positivas, elas tentam se afastar. Então, todas as cargas positivas do A foram para o B, ok? E aí, quando eu afasto esse indutor e afasto os dois objetos, o corpo A vai ficar carregado negativamente e o corpo B fica carregado positivamente, ok? Porque nesse processo, todas as cargas negativas ficaram aqui, mais próximas do corpo do indutor, e todas as cargas positivas ficaram aqui, ok? Então, esse aqui fica carregado negativamente e esse fica carregado positivamente. Conseguiram acompanhar? Sim? Se vocês não falam nada, eu vou seguindo, tá? Exemplo. Considere que na série triboelétrica aparecem pela ordem inicialmente neutros, corpos de vidro, lã, seda e plástico. Atrita-se vidro com lã e seda com plástico. Quais os sinais das cargas adquiridas pela lã e pela seda? Então, acompanhem comigo lá. Na série triboelétrica, aparece na ordem vidro, deixa eu escrever aqui, vidro, lã, seda e plástico. Ok? Se eu atrito vidro com lã, o vidro fica positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Lembram lá da série triboelétrica? Quando eu pego de 2 em 2, quem vem primeiro fica positivo, quem vem depois fica negativo. Ele está dizendo que essa é a série triboelétrica. Vidro, lã, seda e plástico, nessa ordem, ok? Então, se eu atrito vidro e lã, o vidro fica positivo e a lã fica Negativo. negativo. Muito bem. Atrita-se vidro com lã e seda com plástico. Então, a seda fica Positivo. e o plástico Negativo. negativo. Muito bem. Quais os sinais das cargas adquiridas pela lã? A resposta negativo e pela seda positivo. Ok? Conseguiram acompanhar e entender essa questão? Então, a lã. Deixa eu só fazer a resposta aqui, bonitinho. A lã fica carregada negativamente, e a seda fica carregada positivamente. Ok? Muito bem. Letra B. Se o vidro for colocado próximo do plástico, haverá atração ou repulsão. Então, se eu pego o vidro e aproximo do plástico, o vidro está positivo e o plástico está negativo. Vai haver atração ou repulsão? Atração. Atração, porque sinais opostos se atraem. Muito bem. Entendida a questão? Tranquilo, né? Sim. Ai, tinha a resolução aqui, ó. Muito bem. Exemplo 2. Duas esferas metálicas iguais A e B possuem cargas elétricas iniciais respectivamente iguais a menos 2 microcoulombs e 8 microcoulombs. Quais os valores das cargas elétricas em cada uma delas após o contato entre elas?
Tá, então, eu tenho duas esferas metálicas iguais, ou seja, elas têm o mesmo tamanho. Inicialmente, uma tem carga de menos 2 microcoulomb e outra tem carga de 8. Quanto que é a carga total? Quanto que vai ser a carga final depois que eu encostar elas? Então, quando eu encostar elas, o que, que vai acontecer? Vai haver uma redistribuição entre essas cargas elétricas, ok? Concorda? E como Sim. que vai ser essa redistribuição? Então, pelo princípio da conservação da carga elétrica, a carga elétrica inicial tem que ser igual à carga elétrica final. Então, quanto que é a carga elétrica inicial? A carga elétrica inicial é a quantidade de carga do A, que é menos 2 microcoulomb, mais a quantidade final, mais a quantidade de carga do B, que é 8 microcoulomb. Então, a carga final é a carga inicial total é de 6 microcoulomb, ok? Aí eu vou encostar esses dois condutores. Então, as cargas vão se distribuir, se redistribuir, de forma que os dois fiquem com a mesma carga elétrica, ok? Então, a quantidade de carga final do A mais a quantidade final do B tem que ser igual à quantidade de carga inicial do A mais a quantidade inicial do B, que é igual a 6 microcoulomb. Como as duas esferas são iguais, as duas vão ter a mesma quantidade de carga, que é a metade desses 6 microcoulomb, ok? Essa carga total, que é 6 microcoulomb, vai ser dividida entre as duas esferas. Ou seja, cada esfera vai ter uma carga de 3 microcoulomb, ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Qual é o ponto importante dessa questão? A quantidade de carga é conservada. Então, a quantidade de carga que eu tenho inicial tem que ser a quantidade de carga que eu tenho no final. No início, eu tenho a quantidade de carga que é a soma das duas, do A e do B, que dá 6 microcoulomb, ok? Então, no final, eu vou ter 6 microcoulomb também, nessas duas esferas. Como elas são iguais, as cargas, esses 6 microcoulomb, vão se distribuir igualmente nas duas esferas. Ou seja, cada uma vai ter a metade. Então, cada uma vai ter 3 microcoulomb. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Sim? Sim? Tá indo muito rápido? Estão acompanhando? Tudo tranquilo? Caiu a internet? Tá tranquilo, professor. Tudo certo. Beleza. Então, vamos falar sobre o eletroscópio. Então, o que é o eletroscópio? O eletroscópio, ele é um dispositivo que é capaz de determinar se um objeto está eletrizado ou não. Então, nós temos dois tipos de eletroscópios mais comuns. O pêndulo eletrostático, que a gente vai falar, e o eletroscópio de folhas. Tá? Então, o pêndulo eletrostático, ele é constituído por uma esfera pequena e leve, geralmente de cortiça ou isopor, e ela é recoberta com tinta de alumínio ou papel alumínio. Então, ela é suportada por um fio isolante e tem um suporte isolante aqui também. Como que funciona esse pêndulo eletrostático? Eu quero saber se um objeto está carregado. Então, eu aproximo ele dessa esfera. Se a esfera se afasta, significa que esse corpo está carregado e com uma carga diferente, com uma carga igual à da esfera do pêndulo eletrostático. Se eu aproximo esse objeto e a esfera tende a se aproximar desse objeto, significa que o objeto está carregado com uma carga diferente da esfera. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, vamos lá. Quando eu aproximo um corpo eletrizado, então vai acontecer um processo de indução eletrostática que vai atrair a esfera neutra para esse corpo em teste. Se o corpo não estiver eletrizado, não vai acontecer nada, o objeto vai ficar parado, ok? Se a gente quiser saber o sinal da carga do elétron, do corpo de prova, do corpo teste que a gente está querendo saber se está eletrizado, primeiro a gente precisa conhecer a carga da esfera. Então, se eu sei que a esfera
está carregada negativamente, eu aproximo um corpo, e esse corpo e essa esfera tende a se aproximar do objeto, significa que esse objeto está carregado do sinal contrário, ou seja, esse objeto está carregado positivamente. Agora, se eu sei que a esfera está carregada negativamente, e eu aproximo um corpo e essa esfera se afasta, significa que esse corpo está carregado negativamente, ok? É isso que vai acontecer com esse pêndulo eletrostático. Ele só vai dar uma ideia se o objeto que eu estou aproximando está carregado e qual é a carga. Se é de sinal igual, ele vai se afastar. Se é de sinal diferente, ele vai se aproximar. Ok? Conseguiram acompanhar? Muito bem. E aí, o eletroscópio de folhas, eu quero que vocês construam, façam um experimento. Esse experimento, eu quero que vocês façam o eletroscópio, gravem um vídeo e mande por e-mail. Na verdade, não, eu não quero que mande por e-mail, eu quero que poste lá no Siga, tá? Eu vou colocar no Siga como tarefa e não vai ser até o dia 14. Dia 14 está muito perto, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 10? Não, então vamos até o dia 17, pode ser? Uma semana? Tá bom? E aí, esse experimento vai valer um ponto extra na prova. Ok? Pode ser até o dia 17? Pode ser, prof. Pode ser. Pode. E aí vai ser via Siga, tá? Eu vou colocar no Siga lá. Deixa eu tirar aqui que não é por e-mail, senão eu vou ficar bem louca com isso, né? Não é por e-mail. Via Siga. Tá? Eu vou deixar como uma tarefa lá no Siga, e aí vocês postem o vídeo lá até o dia 17, vai valer um ponto extra na prova. Ok? E aí já vamos falar quando que vai ser a prova também. Que vai ser logo. E eu vou deixar as instruções também de como fazer esse eletroscópio de folhas, tá? Eu vou colocar um arquivo lá, que vai ter a explicação direitinho de como fazer. Ok? Beleza. Beleza, muito bem. Então, essa lista de exercício aqui vocês já chegaram a fazer, não, né? Considere as afirmações, um corpo ao ser eletrizado ganha ou perde elétrons, é possível eletrizar. Fizeram ou não? Acho que não. Não. Não, muito bem. Então, tem alguém querendo entrar agora? Uhum. Bom, então vamos pensar o seguinte. Nós temos, hoje é quinta, nós temos aula segunda. Eu vou cantar o João para eu ficar com as aulas tudo agora. Então, hoje é quinta, dia 10, nós temos aula dia 14, aí dia 14 a gente termina o assunto. Uhum. E aí, dia 14 a gente termina o assunto. Dia 17, não, vai ser... Hoje é 10, aí semana que vem é 14 a aula, né? E aí depois na outra vai ser só dia 24, isso, né? Isso. Então a nossa prova fica dia 24, ok? E aí essa prova vai ser desses assuntos que eu tô falando, tá? A parte do João, eu acho que ele fez um trabalho com vocês, alguma coisa assim, né? Tá, então, hoje é 10, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui as datas. Hoje é 10, aí semana que vem a gente tem aula na segunda, né? Dia 14. E aí na outra semana, na quinta também. Então fica dia 29, 24. Isso aí.
Anotem, então, aí na agenda, 24, prova. Essa prova vai ser no período da aula síncrona, então não faltem. Se precisar faltar, me manda e-mail com justificativa para a gente marcar um novo horário, ok? E aí, então, procurem não faltar. Se tiver consulta médica, transfere, porque a gente vai fazer essa avaliação dentro da aula síncrona, ok? Como é que vai ser essa avaliação? Eu quero que vocês mostrem todos os cálculos. Tudo que eu pedi para vocês, deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente conversar sério. Tudo que eu pedi para vocês, eu quero que vocês me mostrem os cálculos, tá? Eu sempre peço os cálculos. Se não tiver cálculo, eu não considero a questão, tá? Eu preciso ver o desenvolvimento da questão de vocês lá para ver se vocês entenderam, se fizeram certinho. Não é só colocar a resposta, ok? Nessa prova também, quero todos os cálculos bonitinhos. Então, vocês podem tirar a foto, pode pegar lá a questão, resolver no caderno, tirar a foto e me mandar daí, ok? Melhor que seja assim, que daí eu vejo que é com a letrinha de vocês lá. Entendido? Não entendi de Profe, Oi? daí mandar a foto por e-mail? Como que é pra mandar? No Siga, né? Dá para Sim. anexar lá, eu acho, né? Tá bom. Beleza, então vamos fazer esses exercícios aqui, ó, para a gente deixar clara essa parte de eletrização, de carga elétrica, tudo direitinho, para daí a gente tá pronto para ir para a prova sobre essa questão. E aí, na aula que vem, falta falar só sobre lei de Coulomb, e a gente termina a aula que vem. E na próxima, daí fica a avaliação, ok? Muito bem. Então, comecem a fazer lá. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Eu tô aqui, eu só vou desligar a câmera. E qualquer dúvida, me chamem, tá? Essa lista eu vou compartilhar no Siga também para vocês fazerem ela. Não é para entregar, é só para vocês estudarem, ok? Mãos à obra, então. Vamos lá, trabalhando.
Oi, tinha caído? Meu Deus. Voltei. Deixa eu compartilhar aqui o exercício de novo. Tá aparecendo, né? Sim. Então tá. Já fizeram a questão 1? Sim, tá aparecendo. Beleza.
você escreve extensions? Por quê? É isso, vou clicar aqui. Pesquisa Shimishi. Sofia, você quer perguntar alguma coisa? Tá com o microfone aberto? Liguei sem querer, desculpa, prof. Nada. A hora que fizerem a 1, a 2 e a 3, avisem para eu baixar que tem mais exercício ali, tá? Ô, prof, eu vou ter que sair bem rapidinho, posso? Pode?
Querem que suba lá para ver o resto das questões, então? Da 4 em diante, isso?
tem a questão 7 também. Já fizeram até as 6? Ops, não é aqui. A 7 é mais comprida. Deixa eu diminuir. Eita. Eu vou deixar no Siga também os exercícios, tá? Então tá, gente. Aula que vem, a gente vai corrigir esses exercícios. Então eu vou deixar lá no Siga os exercícios, a aula de hoje. E aí, então, na próxima aula, segunda-feira, a gente corrige esses exercícios, termina o assunto. E aí, na próxima, no dia 24, a gente faz a avaliação, ok? Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, a gente pode marcar um horário, se vocês acharem necessário para tirar dúvida, tá? Sem problema nenhum, ok? Ok, então tá. Até segunda-feira, então. Assinaram a lista, todo mundo? Sim, então tá. Tchau, um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau, tchau.